Olá, nosso papo de hoje vai ser sobre tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida tem um objetivo. Nada acontece por acaso. Nada ocorre por acaso. Tudo que acontece serve para nos fazer crescer, amadurecer e tomar um rumo, uma direção. E assim, cada dia a gente vai vivendo um dia após o outro. E nesse vídeo nós vamos ver casos, situações em que tudo que ocorre ele vem para nos fortalecer e para o nosso bem. Fique comigo até o final. Muitos falam sobre sorte, sobre azar, sobre a coisa ruim que aconteceu, às vezes a coisa boa. E às vezes a gente não consegue ver o lado positivo das coisas. E a gente só consegue ver o momento daquilo que está acontecendo. Então é importante nós observarmos e olharmos que às vezes o que está acontecendo, o que aconteceu, foi para que nos fortalecesse, para que hoje ou amanhã nós possamos estar fortalecidos naquilo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que aquilo que não me derruba me deixa mais forte. E de fato, várias coisas que aconteceram na minha vida, que não me derrubaram, me deixou mais forte. Eu tenho experiência de vivência de coisas que aconteceram, de muitas coisas que aconteceram. Então tudo isso eu vejo o lado positivo, o lado que me fortaleceu, o lado que me deixou mais experiente e forte, até para não voltar e cometer os mesmos erros. Tem uma história muito interessante sobre sorte e azar, sobre ser bênção ou ser maldição. Eu vou usar o termo bênção e maldição para não ficar muito pesado. E eu vou contar essa história dessa forma. Conta a história que um jovem, uma criança, seus 12 anos, desejava muito ter um cavalo, mas nunca pôde, porque o pai não tinha condições. Mas, passado do tempo, ele conseguiu ganhar um cavalinho, um pônei. E esse pônei, ele foi crescendo junto com ele. Ele se apegou e as pessoas diziam: que bênção, ele sempre quis ter um cavalinho, nunca pôde, ganhou um. Só que esse cavalinho, ele fugiu, ele pulou a cerca, o jovem já estava com seus 16 anos, já tinha se apegado, e o cavalo fugiu. Já tinha crescido, já estava bem grande. E aí as pessoas disseram: rapaz, que maldição, hein? O menino queria tanto cavalo e de repente cria o cavalo, dá ração, tempo e o cavalo foge. Aí o pai dele dizia: é bênção ou maldição. Passou o tempo, esse cavalo volta com a manada de cavalos selvagens. A porteira da cancela estava aberta, ele entra com esses cavalos e o menino, já jovem, o rapaz, fecha a cancela e fica com esses cavalos e acaba domesticando os cavalos, cuidando dos cavalos, vendendo os cavalos, né? E as pessoas falaram: rapaz, que benção, né? O cavalo foge, volta com um monte de cavalo, o menino consegue um dinheirinho, que benção, né? Aí o pai dele diz: pode ser benção, pode ser maldição. E aí o menino, ele inventa de domesticar os cavalos, alguns tenta montar e acaba o cavalo derrubando ele acaba quebrando o pé. Então ele passou aquele período com o pé quebrado e as pessoas: rapaz, que maldição. O menino foi, montou no cavalo, caiu, quebrou o pé. Aí o pai dele falou: pode ser bênção, pode ser maldição. Só que nesse período começou a guerra no país e todos os jovens com a idade de 18 anos, que era a idade dele,
foram convocados para guerras. A maioria não voltou. E as pessoas disseram: rapaz, que bênção, hein? Seu filho quebrou o pé e não pôde ir para a guerra. Aí o pai dele disse: bênção ou maldição, depende da situação. Então essa história, ela serve para nos mostrar que tudo que acontece na vida da gente pode ser vista como bênção ou maldição, depende do ponto de vista e do momento. Então, se você consegue ver ao redor, se você consegue ver além do problema, você pode ver que às vezes aquilo é apenas um livramento, um socorro, um momento de escape, para que você não venha cometer outras coisas piores, ou que coisas piores não venham te acometer. Então nós precisamos encarar as dificuldades, os problemas, tudo aquilo que o mundo oferece para a gente como algo ruim, e tentar ver o lado positivo, porque através daquilo te colocou num direcionamento, através daquilo te colocou em um caminho que você não esperava, e talvez você fosse por outro caminho que pudesse te prejudicar. Quem sabe você não estaria mais, quem sabe você não estaria nessa posição que você está hoje. Nós vemos muitas histórias de pessoas que conquistaram algumas coisas, principalmente dinheiro, em loterias, que por causa do que conquistou, acabou morrendo, ou sendo morta pelo valor, por ganância, por ambição, ou acontecendo alguma coisa pelo que ele teve. Por exemplo, às vezes a pessoa teve um carro, ou quis ter um carro, e aí ele lutou para ter, comprou um carro, e esse carro, em vez de ser bênção na vida dele, acabou sendo maldição. Ele bateu o carro, acabou morrendo, acabou perdendo a vida, ou tirar da vida de alguém, por uma coisa que ele achava que era bênção. Eu mesmo eu tenho um amigo que ele passou uma situação dessa. Nós fomos comprar um carro junto, e ele pediu tanto a Deus, orou, ajoelhou, chorou, clamou, conseguiu financiar o carro. Mas esse carro foi uma maldição na vida dele terrível. Ele usava esse carro para beber e sair, farrear. E esse carro já estava separando ele da esposa, porque ele subindo e descendo com as pessoas dentro, alguns jovens também como ele. E no final ele acabou batendo de frente por estar embriagado com um motoqueiro. Esse motoqueiro teve a perna amputada, ele sofreu um processo, perdeu o carro, eu estava no seguro, perdeu o cargo, teve que responder, e a pessoa acabou ficando, né, sem uma das pernas, e ele acabou tendo que sair de onde ele morava por causa disso. Então, o que para ele seria uma bênção, acabou virando maldição. Então tem situações na vida da gente em que Deus às vezes direciona você para não ter, e você quer insistir em ter, Deus acaba deixando você ter. E quando você tem, você acaba. É igual aquela historinha da criança, que a gente avisa a criança: não faça isso, não faça isso. Ela entende: não, eu quero fazer. Isso faça, então faça. O que ela faz, ela vai lá, toma um choque e volta. E eu não avisei a você que não era para fazer. Então muitas vezes a gente também tem essa insistência de querer ter algo, de querer conquistar algo, de querer ter algo material, ou fazer algo, insistir em algo que de repente Deus está te livrando. Então fique atento aos sinais, observe as circunstâncias, veja o lado positivo das coisas, porque muitas vezes aquilo que está sendo objeção para você, às vezes é para te livrar de uma coisa bem pior lá na frente. Então fique atento, não reclame, não murmure, aceite a situação, veja o lado positivo e continue a sua caminhada.
E se de alguma forma esse vídeo te ajudou, te mostrou a olhar, ver o caminho, ver a dificuldade, que às vezes o caminho tortuoso nem sempre é o pior. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com quem precisa. E eu encontro você nos próximos vídeos.